galera, Shadow na área, bora falar então sobre Batgirl! Batgirl ano 1. Eu li esse encadernado aqui, que é escrito, tem os roteiros do Scott Beatty e Chuck Dixon. Scott Beatty e Chuck Dixon. Fizeram também autores de Robin ano 1, com a arte de Marcos Martin e Álvaro Lopes. Este encadernado capa cartão contém as edições de Batgirl Year 1, Batgirl ano 1, de 1 a 9, em 224 páginas. Vamos lá que eu vou trocar uma ideia com você, vou te mostrando as páginas aqui e vou falar pra você o que eu pensei, o que eu achei, qual a conclusão que eu cheguei, minhas opiniões a respeito desse quadrinho. Eu quero convidar aqui pra você, antes da gente falar disso, que você clique aqui, ó, aponta o seu celular aqui pra este quadrinho bonitinho aqui, pra você entrar no nosso canal de Telegram, a você aproveitar todas as promoções. Ó, a gente tá postando lá no canal de Telegram também quadrinhos que estão esgotados, hein? Tem quadrinhos que você não acha em lojas como Amazon, Panini, Mundos Infinitos, e a gente tá postando lá. É uma novidade que a gente tá trazendo para quem está no canal do Telegram. E muitos desses quadrinhos são quadrinhos realmente baratos. Quadrinhos muito baratos que vale a pena você ter na sua coleção. Então, as melhores promoções e ofertas de quadrinhos no nosso canal de Telegram. Você aponta o seu celular aqui, ou também tem na descrição do vídeo, ou também tem no comentário fixado. Mensagem chegando. Vamos dar uma conferida então neste trabalho aqui, Batgirl ano 1. Olha, esse trabalho aqui vem numa sequência de lançamentos de ano 1, né? Teve a do Robin, eu ainda não li, pretendo ler também. E aqui nós temos a Batgirl, o que eu acho bem bacana, porque é uma personagem talvez menos explorada do que poderia ser. Na minha opinião, gostaria de ver mais histórias da personagem. A gente tem aqui, por exemplo, né, o trabalho do Chuck Dixon, um cara que trabalhou muito tempo com o Batman, um cara que conhece muito bem esse universo. Nós temos aqui a galera que fez parte deste projeto, tá? Vamos lá, vamos dar uma olhada então como é que ficou a parte artística desse material. Esse trabalho aqui já foi lançado no Brasil dentro das edições da Eagle Moss, tá? Não é um trabalho aí que é lançado a primeira vez, é um trabalho que já foi lançado outra vez também. E ele tem um defeito para mim que, olha, me atrapalhou. Um defeito não, a característica que eu achei que poderia ter sido feito de maneira diferente, mas aí eu tô falando da parte editorial, que é o seguinte, esse trabalho, ele é narrado pela própria Bárbara Gordon, nossa querida Batgirl, e ela faz isso o tempo todo ao longo da história nessa narrativa em off aqui, nestes recordatórios, ok? Então você vai acompanhar toda a trajetória dela, se tornando a Batgirl com estes recordatórios. Qual o problema? O problema é que o pessoal da Panini colocou uma fonte aqui. Cara, pelo amor de Deus, isso aqui ó, é difícil de ler, cara. Tá muito fininho, tá quase apagado. No recordatório você tem que fazer um esforço, na minha opinião, desnecessário para ler o texto, tá? Isso aqui, ó, aqui você consegue reparar, ó. Fica bem marcadinho aqui, bem pretinho, tal. E aqui você tem uma cor mais acinzentada, com uma letrinha miudinha, o que inclusive faz referência à própria personagem, porque há referências ao longo da história da Batgirl como sendo pequena, sendo vista como uma menina frágil, né, por conta do seu pequeno tamanho, ser magrinha, né? Então isso é tratado inclusive na história, e aí a letrinha pequena faz referência a isso também, né, para dar uma caracterização para a personagem, mas eu acho que poderia ter sido utilizada aí uma fonte um pouco mais nítida, tá? É um problema editorial. Em relação à arte, cara, eu gosto bastante da arte, ela é uma arte em vários momentos bem estilizadona no sentido da luta, em situações e cenas de combate, eu vou voltar aqui no começo para você ver, ela tem uma mobilidade bem legal. A capa mesmo, ó, essa pin-up aqui já é legal pra caramba. Ela te dá essa sensação de movimentação, de mobilidade de uma forma bem bacana. Gosto bastante das cores, o que traz para esse quadrinho um ar mais infantil, infanto não, mas mais adolescente, cores mais vibrantes, um tipo de quadrinho que é mais divertido, mais aventuresco. Ele traz essa proposta na condução aqui do trabalho de divisão de quadros também, a questão de sempre mostrar, por exemplo, a Bárbara, como é que ela aparece pequenininha aqui, essas cores para destacá-la, ela de branco, seu adversário de vermelho, cria um destaque bem interessante, as cores vão fazer, vai trazer esse tipo de situação ao longo de toda a história, e sempre com bastante destaque ao vermelho, que é a cor do cabelo dela, isso é referenciado na história também, em determinado momento em que o Gordon está desconfiado se ela é a Batgirl ou não é, e aí tem o vermelho aí como sendo uma grande marca dela. Há um detalhe interessante, que eu achei interessante, é a forma da condução do roteiro,
Porque a gente vê a adolescente, né, Bárbara, querendo se tornar policial, entrar na força policial, mas ela é menosprezada, ninguém leva ela muito a sério, aquilo irrita ela e ela acaba tomando a decisão de agir, logicamente, de alguma forma inspirada no Batman, embora ela não admita isso, mas ela vai começar a agir. E a história não mostra aqui que ela tenha um grande entendimento, um grande desenvolvimento de treinamento, tanto físico quanto de conhecimento de eletrônica e tal. A gente sabe que ela é muito inteligente, ela tem uma capacidade muito grande com tecnologia, ela sabe muito sobre computadores. A gente sabe que, inclusive, no futuro desta garotinha aqui está o momento em que ela vai se tornar oráculo, mas a gente não vê esse processo. Tá? A gente não vê o processo de desenvolvimento das suas habilidades marciais. A gente vê ela ali com o professor, ela tendo um momento ali de embate, a gente percebe que ela tem uma qualidade marcial, mas o roteiro aqui ignora completamente a questão de como isso se desenvolveu. Ele não se preocupa em mostrar pra gente, o que normalmente eu acho algo interessante e, por um lado, me deixou um pouco desconfortável essa negligência, assim, ó, cara, não vou mostrar isso. Só que isso foi contrabalançado com o quê? Com um quadrinho com mais ação. Então ele mostra muitos momentos em que ela vai agir, a relação dela com figuras, por exemplo, da Sociedade da Justiça. Ela é fã, embora não seja uma fã maluca, assim, mas fica claro que ela tem uma grande admiração pela figura da Canário Negro, elas vão atuar juntas aqui na história. Tem o fato dela ter ali alguns desentendimentos com o Gordon, mas esses desentendimentos nunca deixam pra gente uma sensação de que ela detesta o pai, de que existe um problema familiar mal resolvido. Não, eles claramente se amam, mas eles divergem em alguns pontos, nunca chegando na linha do desrespeito, nunca chegando à linha do conflito, de uma briga familiar. Então o quadrinho consegue, inclusive, alimentar um certo realismo nesse sentido aqui, da relação de pai e filha. A gente consegue sentir ali o amor entre eles, o carinho que eles têm um pelo outro, mas que também não é uma coisa, sabe assim, melosa, uma coisa exagerada, é uma coisa bastante equilibrada. E, como eu disse, é ignorado totalmente aqui o processo que faz com que a Bárbara decida propriamente se tornar a Batgirl no sentido de desenvolvimento das suas habilidades. A gente vê que ela é muito inteligente e tal, mas o quadrinho manda você direto para a ação, o que acaba sendo um ponto positivo para pessoas que estão procurando um gibizão de aventura divertido e que não fica se prendendo em muitos detalhes. A história simplesmente avança com o surgimento de alguns vilões. No caso aqui o Mariposa, vai ter 2 mariposas e vai ter um desenvolvimento que, inclusive, é interessante como o roteiro vai nesse ponto aqui, porque aparentemente esses personagens vão ter um papel muito relevante, um grande conflito entre eles, e na resolução desse conflito a coisa acaba sendo rápida, muito menor do que poderia sugerir essa preparação desse conflito, mas que não me deixou insatisfeito. A história, quando ela se resolve, eu falei, ok, tudo bem, foi rápido, foi menos do que eu imaginava que poderia ser a grandiosidade do conflito, mas foi uma coisa muito satisfatória dentro de como a história se desenvolvia. É interessante também o modo como vai se construindo uma relação entre a Bárbara e a dupla dinâmica, porque há uma questão assim do tipo, você não deveria usar esse símbolo, você não pode usar esse símbolo. Há explicação no quadrinho de por que a Bárbara utiliza o uniforme do morcego ali inicialmente, na sua primeira ação, digamos assim, e a gente vai ver que existe um jogo aqui que é dito na própria história, que é um jogo de policial bom, policial mau. Então o Batman faz o papel carrancudo, daquele que, pô, não aceita essa nova figura, essa nova vigilante, ele chega a conversar, tem alguns diálogos com o Jim Gordon a respeito dela, o Gordon não sabe que ela é a Bárbara, mas em algum momento vai desconfiar, e o quadrinho traz a figura do Batman como sendo esse líder, esse cara que tá preocupado, inclusive, com a Bárbara, e arma um plano para lidar com essa atitude dela, com essa decisão dela de se tornar uma agente aí contra a violência, contra os criminosos e tudo mais. Mas o quadrinho ele dá uma atenção bastante especial para o Dick. E é o Dick aqui, eu achei muito legal isso, que eles mantiveram aqui o Dick com as cirolinhas ainda, com as pernocas de fora. Eles não fizeram aqui o Dick com aquela calça que normalmente hoje em dia, né, se faz com um uniforme muito mais
aceitável, imaginando alguém lutando. Não, eles fazem um Dick bem clássico aqui, com aquelas franjinhas ainda, ele é adolescente e tal, e se relacionando ali, conversando com a Bárbara, e é o Dick sendo o Dick, o cara boa praça, o cara que dá risada, o cara que acredita, né? Então é muito legal como se constrói a relação do Dick com a Bárbara. Aqui você já sabe que eles são apaixonados, a gente vai ver desenvolvimento disso depois até em histórias como a ótima série que está saindo agora do Asa Noturna. Mas eu achei muito legal a atenção que o roteiro deu aqui pro Dick e dessa construção aí da relação dele com a Bárbara. A gente vai vendo que ela vai ganhando novas habilidades, inclusive o Batman dá umas dicas ali para ela, dicas muito rapidamente. Ele inclusive permite que ela tenha momentos, permite não, ele praticamente a obriga a ter momentos de treinamentos específicos. É como se ele estivesse testando o potencial, vendo se o que ela quer fazer é sério. O Batman tá tentando entender se aquilo é só uma fanfarronice ou se não, se ela tem realmente comprometimento com aquilo. Tem esses diálogos ali, mas ele vai se afastar e deixar com que ela prove o seu valor, né? E ele vai acompanhando de longe essa situação, enquanto a gente percebe que a Bárbara está evoluindo, ela está se tornando cada vez mais audaciosa, ela é muito inteligente, mas a gente não consegue ver como essa evolução acontece. Como eu já citei, o quadrinho ignora isso, e é uma opção mesmo, ele faz essa aposta. Nós não vamos mostrar ela treinando, não vamos mostrar ela se desenvolvendo, como ela aprendeu isso ou aquilo. Não estamos interessados nisso, estamos interessados em mostrar essa menina que todo mundo vê como uma garotinha nerd, porque trabalha numa biblioteca, uma garota frágil, uma garota sem substância física para se tornar uma heroína ou para fazer alguma coisa, e que na verdade ela é sim muito capacitada e ela prova isso para ela mesma e prova para todo mundo. Ela vai para cima de quem desacredita dela e toma as decisões mesmo quando isso a coloca em risco. Então assim, é um quadrinho que não tem grande profundidade de roteiro, ele não é um quadrinho que busca explicar todos os detalhes, cada minúcia sentimental, filosófica, ou os porquês da personagem se tornar a Batgirl. Ele não perde tempo com isso, ele dá uma resposta, uma motivação que é até, na minha opinião, uma motivação bastante rasa para ela se tornar a Batgirl. Os diálogos são bem constituídos dentro da proposta, mas não são diálogos que você vai falar, vai lembrar após ter lido esse quadrinho. Cara, eu li esse quadrinho, tem um diálogo aqui que é sensacional. Eles são funcionais dentro da proposta, mas no conjunto do trabalho, o quadrinho a gente nunca analisa partes separadas, porque realmente o conjunto é o que funciona. No conjunto de tudo, é um material divertidíssimo para ler. Sabe aquele quadrinho que você acorda no domingo de manhã e você tá afim de ficar deitado na sua cama, na rede, no sofá, lendo um gibizão divertido, com bons desenhos, com boa arte, uma arte colorida, que tem assim alguma dramaticidade, mas nunca te leva a ter palpitações, nunca eleva a sua pressão arterial. Não é essa a proposta, é simplesmente uma aventurona divertida, bem desenhada, com um roteiro honesto. É esse quadrinho aqui. É esse quadrinho aqui, tá? Ele não se preocupa com grandes detalhes, com grandes minúcias, ou nem com pequenas minúcias. Ele apenas apresenta uma aventura bem conduzida, há uma sensação de evolução na história, a história avança mesmo, você vai vendo a Bárbara ganhando novas habilidades, se desenvolvendo, e a utilização inclusive dos recordatórios, com ela narrando a própria história, vai ganhando importância ao longo da narrativa, porque é ele que faz a gente avançar no tempo, porque ele corta, ele dá esses espaçamentos de tempo de um encontro ao outro, mas ele compensa isso através de uma narrativa que é enxuta, não é uma narrativa longa, não tem grandes explicações, mas é o suficiente para que você possa compreender o avanço da história. E eu quero insistir aqui que para mim o grande destaque desse trabalho, que para mim foi muito divertido ler, foi a relação entre o Dick e a Bárbara aqui em início de carreira, muito bacana. Até por tudo isso que eu falei, você vê que tem painéis mais amplos, quadros grandes, poucos quadros por páginas, os diálogos são mais reduzidos, os recordatórios dão pra gente essa sensação de avanço na história sem ficar emperrado em grandes dramas, em grandes problemas. Não se trata de uma grande saga, é uma aventura que vai mostrar por que a Bárbara realmente decide se tornar a Batgirl sem se perder em minúcias. Tudo isso
reforça a minha crítica inicial da, na minha opinião, péssima decisão de se colocar esses recordatórios com essa fonte muito fininha, quase apagando, porque esse quadrinho aqui não é um quadrinho que vai provocar dificuldades para o leitor, que você precisa pensar muito, entender muito. A proposta não é essa. Esse quadrinho aqui, ele tem a única, simples e maravilhosa função de divertir. Tá longe de ser o melhor quadrinho ali da Bate-Família e tal, não é disso que se trata, mas é um quadrinho que vai divertir crianças, adolescentes, adultos, é um quadrinho que não se propõe ser perfeito, mas ele se propõe ser funcional e dentro da sua proposta funciona muito bem. Então, como um quadrinho, como um material de diversão, de entretenimento, eu acho Batgirl Ano 1 uma excelente pedida para você que quer relaxar lendo uma aventura divertidíssima. Vale muito a pena se é essa a tua intenção, tá bom? O link tá na descrição do vídeo, tá no comentário fixado e vai lá no nosso canal de Telegram para você aproveitar as promoções. Esse quadrinho aqui, quando tiver em promoção, a gente vai postar lá para você. Eu tenho certeza que você vai curtir bastante acompanhar as promoções com a gente lá, fechou? A gente se vê em breve em mais um programa do canal BB HQs. Beijo enorme no seu coração. Tchau, tchau!